Fuja desse padrão se você quer tratar da sua ansiedade. Existe um padrão muito marcante de pessoas que têm ansiedade, que é o padrão de luta e fuga. Porém, esse padrão evitativo é mais presente na grande maioria dos pacientes e isso acaba restringindo, delimitando a vida como um todo. Então vamos pensar que você teve alguns quadros de ansiedade, teve conflitos, se envolveu em traumas ou em perigos e a partir de então você não se expõe mais a essas situações. Então eu vou citar alguns exemplos. Então você está com um problema no relacionamento, você evita falar desse problema porque você acredita que vai desenrolar problemas ainda maiores. Está com conflito no trabalho, prefere também não entrar nesse quesito para não gerar mais problemas. Ou você estava em um elevador e teve aí um problema no elevador, então você excluiu o elevador da sua vida e agora você só vai pelas escadas. Você teve um problema no banco, por exemplo, ou achou condutas estranhas num parque, você acaba evitando o banco e o parque. Enfim, são muitas situações que pode haver conflitos e traumas que você vivenciou, esse medo elevado, e por isso você deixa de se expor a essas situações. Me conte aqui nos comentários, você percebe que você tem esse padrão evitativo no cotidiano da sua vida? Você deixa de fazer coisas por medo de não conseguir, por medo de dar alguma coisa errada, por exemplo? Já me conta aqui nos comentários que nesse momento você pode estar se descobrindo, com esse padrão evitativo. E agora você vai descobrir por que esse padrão evitativo é tão ruim. A ansiedade, ela é uma emoção básica, todos nós vivenciamos em maior ou menor intensidade e frequência. E ao longo da nossa vida, nós vamos aprendendo o que é perigoso, quando ter medo, do que acabar evitando para não danificar a nossa vida, ou enfim, não nos causar dano. Então pensa comigo, a ansiedade é uma aprendizagem. Repita essa frase. A ansiedade é um processo de aprendizagem. Então, ao longo da vida, você aprendeu inúmeras coisas com relação a medo e ansiedade. E ao longo da sua vida, pode ter eventos que coincidiu de você não estar muito bem, ou de você passar mal, ou ter algum conflito em algum contexto, em algum lugar em específico. E aí, nesses momentos, você acaba evitando esses lugares, esses contextos, por medo de realmente ter novas crises de ansiedade, ou ter conflitos, ou vivenciar aquele perigo novamente. Então eu vou dar um exemplo para que você identifique e comece a racionalizar o que acontece geralmente e até mesmo conseguir relacionar com esse exemplo algum fato que você vivenciou. Então vamos pensar que você estava em um lugar específico, pode ser uma praça, por exemplo, e ali você se deparou com pessoas de uma conduta, um comportamento duvidoso, ou até mesmo um assalto ou alguma coisa nesse sentido. Nesse momento, o mecanismo da ansiedade, que é um mecanismo de proteção, ele vai ser ativo, sinalizando que é um momento que pode haver riscos e perigo para você, para sua integridade física, por exemplo. Então, nesse momento, existiu um contexto específico. Existiu esse comportamento aí das pessoas que estavam na praça e também a junção desse espaço que é o contexto. Então, vamos pensar que lá na nossa cabeça, no nosso cérebro, existem neurônios computando e sendo acionados diante dessa situação, além do mecanismo de ansiedade. Então, esses neurônios, eles se ativam juntos e é como se eles tivessem um carimbo, mostrando que essa situação é importante e ativando um desses elementos, os outros também se ativam junto, Então, o que acontece? Se você está nessa praça de novo, é possível que você sinta as mesmas coisas que foi diante dessa situação. Então, é muito provável que você evite de estar nessa praça ou
quando estiver nessa praça, infelizmente não tiver como sair, não tiver como evitar, e precisar estar nessa praça, o que pode acontecer? Todos esses sintomas que você vivenciou naquele momento, naquela situação, surjam novamente, porque são áreas do cérebro que estão conectadas. Porém, não existe uma causa e consequência, né? Não foi porque você estava na praça que agora, todas as vezes que você estiver lá, vai acontecer alguma coisa negativa com você. Mas, como aconteceu alguma coisa negativa com você na praça, então essa fusão, né, do que aconteceu na praça, com a praça em si, e todos esses sintomas que você sentiu, meio que se fundem, e aí a praça acaba se tornando um gatilho, por exemplo, para disparar todos esses sintomas. Agora que você entendeu esse padrão, então existem questões neurológicas acontecendo, questões de comunicação entre neurônios, e essa comunicação entre esses neurônios que se disparam juntos, nós chamamos de engramas. Então, como que acontece o tratamento de ansiedade de maneira geral? Pensando nessas conexões que estão acontecendo no seu cérebro, é basicamente enfraquecer essas conexões para que esses neurônios eles não continuem se disparando juntos, porque neurônios que se disparam juntos se fortalecem. Então, vamos pensar assim, quanto mais você evita de ir nessa praça, por exemplo, mais fortalecido vai ficar esse engrama. Então, por isso que uma das intervenções que nós utilizamos com pacientes com ansiedade é as técnicas de exposição. É necessário você se expor ao que te deu medo, ao que desencadeou uma crise de ansiedade, por exemplo, para que você desenvolva outras conexões e perceba que o contexto em si, ele não vai gerar um gatilho. Então, através da exposição, você acaba percebendo que não é o contexto, não é o lugar que irá desencadear um perigo, né? Coincidiu de naquele contexto haver esse perigo mediante as outras pessoas que estavam ali. Mas a praça em si não é um perigo. Então vamos pensar, existe algum perigo? Existe alguma evidência? Existe alguma certeza de que eu indo na praça, que eu passei mal a ver aquela circunstância de novo? A grande chance, em termos de probabilidade, é muito pequena, né? Coincidiu de pessoas de índole duvidosas estarem na praça e você ter passado mal. Então, eu acredito que se você ver separadamente a praça, conseguir desenvolver esse raciocínio e se expor na praça e começar a gradativamente diminuir esses sintomas de ansiedade, a gente consegue enfraquecer esse engrama que geralmente está relacionado a um medo ou a um trauma que acabou acontecendo. Então, por que esse padrão de evitação é tão prejudicial? Porque vai fortalecer ainda mais esse engrama e vai fazer com que você não desenvolva estratégias de enfrentamento. Então você fica cada vez mais presa nesse ciclo de ansiedade, pensando que você vai ter todos esses sintomas quando você estiver nesse contexto. E aí você acaba se limitando, né? Porque, por exemplo, a praça é um exemplo aqui, mas você pode pensar em outras coisas que acontecem aí no seu dia a dia. Então, aconteceu um problema na praça, eu não vou mais na praça. Aconteceu um problema no elevador, eu não vou mais no elevador. Aconteceu um problema na minha família e eu não frequento mais, porque deu algum problema. Enfim, com amigos, no trabalho, em N circunstâncias da vida. E aí a gente entra num quadro de restrição. Nós não vivemos tudo o que poderíamos viver por medo de acontecer alguma coisa negativa. Então me responda, será que você está tendo esse problema, né? Apresentando esse padrão de evitação e se privando, restringindo a sua vida por conta do medo de passar mal? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber o que acontece aí com você. E se esse tema fez você se lembrar de outras pessoas que talvez tenham ansiedade
e você percebe esse modo evitativo no seu comportamento, já envia esse vídeo para ela. Quanto mais pessoas se entenderem, identificarem esse padrão, fica muito mais fácil essa pessoa perceber que precisa de uma ajuda para romper esse ciclo. E se você gostou desse vídeo, já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e também ative o sininho das notificações. E se você chegou até aqui, conseguiu entender, achou esse conhecimento validado, coloque aqui um coraçãozinho nos comentários, porque eu vou saber que eu não estava falando sozinha e que esse conhecimento te ajudou. E esse foi mais um Normalize Sua Ansiedade na prática. Fique com Deus e até o próximo vídeo.